Olá, pessoal. Boa tarde. Good afternoon. Estou bem, estou bem. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja ótimo, maravilhoso, né? Bom, então vamos lá. Disciplina, produção textual, tá certo? Para quem já está com dúvida, que sempre tem a dúvida, né? Já que o Carlos dá aula de tudo. E vamos para o seguinte, olha. 40 pessoas da atividade da aula passada e só 7, de novo, mandaram a atividade aqui. São sempre as mesmas 7 pessoas, pessoal. Eu não consegui enviar. Tá bem, Maria. Quando você não conseguir enviar, isso vale para todo mundo, tá? Vale para todo mundo. Quando você, pessoa que está me ouvindo, quando você não conseguir enviar, não fique com vergonha de mandar no privado, não, tá bom? O importante é você mandar. É o mais importante. E outra coisa, quando eu digo que não enviaram, eu só estou dizendo que não enviaram até a aula de hoje. Você pode mandar depois? Pode. Se você ainda não fez, você pode fazer e mandar? Pode, não tem problema. O que vai atrapalhar você é o seguinte, é o acúmulo de atividades, certo? Quanto mais rápido você fizer e se livrar dessa atividade, melhor, né? Para não acumular, para não deixar para o final de semana, certo? Então, quanto mais rápido você fizer, é melhor. Pensa desse jeito, ó. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Pronto, simplesinho. Deixa eu ver mais o senhor. Não, tudo bem, então, tudo bem. É só mandar, tá bom? Só mande para que não acumule atividade para você. E outra coisa, se eu não falei isso aqui para vocês ainda, eu vou falar. Se eu já falei, eu vou repetir. Eu tenho aqui um número, vamos supor aqui, tem 40 alunos. E só 7 me mandam. Aí, o que é que eu vou ter para avaliar a produção dessa turma? Eu só vou ter 7 redações, que no caso aí vai equivaler a quê? Vai equivaler a uns 17%, né, da turma. 7 redações dá uns 17. Eu ouvi o de todo mundo que mandou, tá bem? Todo mundo que mandou eu ouvi. Eu só não botei pontuação, mas eu olhei o de todo mundo, tá bom? Continuando, eu só vou ter, sabe o quê? Se é 7 pessoas de 40, então eu vou ter 17,5% da turma me mandando atividades. E eu só vou ter 17,5% de visibilidade, né, de atividades para que eu veja onde vocês estão. Então, se de 100%, eu só vou ter 17%, então é por meio desses 17% que eu vou me basear. Pode falar, Igor. É por meio desses 17%, enviar por WhatsApp, pode mandar também. É por meio desses 17% que eu vou avaliar como é que está a produção de vocês, certo? Aí não tem como eu saber. Pode ser pelo WhatsApp, eu prefiro pelo Google Sala de Aula, mas se quiser mandar pelo WhatsApp, não tem problema. Quando ficar dando erro, você pode mandar para esse número aqui, ó. Para quem não tem ainda, o número é 28597, opa, 997, 17, 35, 39. Mande para esse número, que é para não ter erro. Bom, vamos lá. Seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quanto menos pessoas me mandam atividade, é menor o referencial que eu vou ter para me basear onde é que a turma está. A turma já sabe isso aqui tudo? Não, né? Essas redações que mandaram não significam o que todo mundo sabe. Tem uma pessoa que sabe, pode saber uma coisa a mais, e tem outra pessoa que precisa de mais atenção, certo? Então, quando você deixa de mandar, você se prejudica e prejudica a sala toda.
Porque se só quem me mandar for, por exemplo, aluno nota 10, todo mundo é nota 10, tem gente que precisa melhorar. Nem todo mundo é nota 7 também. Então, por favor, não deixe de mandar as atividades. Não se sinta desestimulado por conta de o que aconteceu, por exemplo, no simulado ou coisa do gênero. Simplesmente faça a redação do tio e mande. Porque se você tem dificuldade, eu preciso ver a sua dificuldade para que a gente trabalhe, né? Isso em sala. Para que a gente trabalhe. Desculpem. Para que a gente trabalhe isso em sala, tá certo? Deixa eu ver aqui. Quero logo que esse coronavírus acabe. Não aguento mais simulado. Também não suporto mais. O que vocês não aguentam mais é o coronavírus, né? Porque os simulados seriam as avaliações parciais, né? Mas os simulados, pessoal, são as avaliações parciais. Presencial, a gente faria 4 avaliações parciais e uma bimestral, dando aí, deixa eu ver, umas 20 provas no ano, né? Ou mais. É um pouco diferente? Mas o trabalho é necessariamente o mesmo e às vezes é menor, né? Assim, explicando melhor para vocês a situação. E outra, no presencial, é uma prova de 10 questões de inglês, uma prova de 10 questões de matemática, uma prova de 10 questões de história, uma prova de 10 questões de geografia. Aqui a gente bota numa prova de 10 questões, 3 disciplinas. Tá até mais fácil, né? Vocês vão ter que admitir, por favor. Sejam sinceros. Talvez o ritmo, né? Vocês não estavam preparados para fazer isso à distância, mas a gente está aqui para tirar dúvida de vocês. Está aqui para qualquer coisa. A gente dá aula aqui todo dia. Eu tenho certeza que eu estou passando até menos atividades do que eu passava nas aulas presenciais. Falando nisso, olha só, 7 pessoas mandaram, né? O que foi que aconteceu com, deixa eu ver, o Riquelme disse que fez, deu problema, né? 8. A Isabelle, 9, disse que fez, deu problema. Maria, 10, né? 25% da turma. Vinte e cinco por cento da turma. Fica muito pesado, é muita coisa numa prova. Prefiro assim. Mas é por conta de muitas matérias no mesmo dia que você fazer simular. E a nota que você tira vai ser outra. Não dá mais isso, eu não aguento. Não. Tá certo. Bom, agora vocês não conseguiram mandar, tá bom. Tá bem. Se fosse uma prova por cada vez, seria bom. Recebeu. Quem é a Vanelise mesmo, hein? Bia. Bia o quê? Beatriz Rodrigues? Ana Beatriz Rodrigues Pinto. Recebi sim, recebi sim. Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, é o seguinte, olha. Se fosse uma prova, pelo menos ali. Vamos lá, vamos deixar essa questão administrativa de lado. Isso aí não compete a nós, tá certo? Essa discussão. Se vocês quiserem, eu posso até. Eu vou fazer uma coisa aqui boa com vocês, sabe? Fazer uma coisa aqui muito, muito legal. Vocês vão gostar disso aqui. Eu tenho certeza que vocês, principalmente vocês aqui do 7º ano A e B, vão gostar. Vou passar um tema aqui para vocês. Na verdade, eu vou passar 3. Vou passar 3, tá bom?
Ô, Diego, era para me entregar até hoje, tá bem? Era para entregar esse texto que eu passei até hoje. Só que hoje eu vou passar mais um. Vou fazer isso porque eu tinha pedido que mandassem essa atividade, né? Pelas contas aqui, eu recebo ainda sim, recebo, com certeza. Eu poderia até tirar a atividade de lá, mas eu não vou tirar não, tá? Eu quero que vocês mandem mesmo. A gente vai deixar aqui o seguinte, ó. Quando poucas pessoas mandarem essa atividade de produção, porque o que ficou combinado foi o seguinte, uma atividade, né? E eu tenho planos para os dois. Eu não recebo a hora que você mandar, eu recebo. Pode mandar meia-noite, tá lá, o sistema tá lá, é só você mandar, tá bem? Eu tenho um plano aqui para seguir, tá certo? Esse plano narra pelo menos uma disciplina semanal. Caso dê algum problema, uma disciplina, uma produção, aliás, eu falei disciplina, uma produção. Narra pelo menos uma produção semanal. No máximo, aliás, no mínimo, uma produção semana sim, semana não. Assim, no máximo mesmo, sabe? No mínimo, semanal, no máximo, semana sim, semana não. A gente não vai ficar mais de 2 semanas sem fazer um texto, certo? A gente não vai ficar mais de 2 semanas sem fazer um texto. Na aula de hoje eu vou passar outro. Eu vou passar um tema que eu até usei com outra turma, mas que eu sei que vocês também vão gostar, certo? Prestem atenção aqui em mim. Todo mundo preste atenção. 26 pessoas, né? Vamos lá. Prestem atenção, deixem o chat de lado, encaixe o fone bem direitinho no ouvido, aumente o volume. O primeiro tema que eu vou passar para vocês, tudo bem, o primeiro tema que eu vou passar para vocês é o seguinte: perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Vocês têm muita coisa para falar disso, né? A gente está passando por isso, né? Vocês têm a experiência desse tema, não tem? O tema é um dos temas, tá? Eu vou passar três e você escolhe. Eu passo três temas e você escolhe. Quero fazer sobre esse, que nem na aula passada. Eu passei um tema e vocês escolheram? Vai estar no Google Classroom com certeza. Não precisa anotar não, Ricardo, mas se você quiser anotar, deixa eu pegar aqui. Nossa, eu não sabia que eu não tinha permissão para não mexer nos meus documentos. Pronto, agora sim. Primeiro é esse daqui, né? Seguinte, esse ano, né, a pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças na realidade brasileira. Inclusive, pode, com certeza, inclusive no ambiente educacional, né? Com tudo que tem acontecido esse ano, o EAD, embora ele já viesse sendo discutido, né, sendo debatido e implementado na educação, o ensino à distância, como vocês sabem, ele se prendia muito ao ensino superior, né? Ele não fazia parte da educação básica. Isso é verdade, até porque a própria BNCC, que a gente vai entender como uma série de regulamentos e determinações para a educação, ela não permitia o ensino à distância, essa modalidade EAD, na educação básica, na educação infantil, no Fundamental 1 e no Fundamental 2. Não permitia, isso não era permitido por lei, tá certo? Com o coronavírus, houve a flexibilização dessa determinação, já que com o isolamento, né, as escolas encontraram nesses vídeos gravados, e no nosso caso, vídeos gravados e lives, uma possível solução, mesmo que parcial,
para manter os alunos estudando, né? E tentar minimizar, tentar atenuar os impactos da quarentena. Principalmente sobre aqueles que, por exemplo, vão fazer Enem esse ano. Puxa vida, você fazer o Enem e não ter tido aulas é difícil. Eu digo porque eu passei por isso, tá bom? Professor, o senhor acha que textos motivacionais nos ajudam a escrever? Ajuda sim. Eu vou colocar 2 textos em cada tema, tá bom? 2 textos, tá bom. 2 textos estão excelentes. Por que só 2, professor? Porque vocês vão poder pesquisar, tá bem? Vocês vão poder pesquisar. Professor, me ajuda. Sim. Serão 3 temas, tá certo? Terão 3 temas. Isso não quer dizer que você vai fazer 3 redações. É a mesma coisa da aula passada. Desculpem, peraí. Não, tá certo, é que nem a aula passada. Eu passei o tema, 3 temas, aliás, vocês escolheram um. Só escolheram um para fazer. É daquele mesmo jeitinho, tá bom? Sem muito lero-lero. Olha os temas, vê qual que você quer, faz a redação, manda para mim. Isso aqui, essa daqui, pessoal, vai ser talvez a redação, a produção mais importante antes do simulado, tá bom? Porque é por meio dela que eu vou me basear. O gênero é dissertativo argumentativo, filho. O gênero é redação. Texto dissertativo argumentativo em prosa. Aquele texto em parágrafos, tá certo? Se você pode mandar segunda-feira, você pode me mandar até... Quando é a nossa próxima aula de produção? Pois é, a próxima aula é segunda-feira, né? Pesadinho, né? Eu vou deixar para mandar até quinta-feira. Segunda-feira a gente vai fazer outra coisa, tá bom? Eu vou deixar o prazo para quinta-feira. Aí eu quero ver alguém dizer que não teve como mandar, tá certo? O tema 1 para vocês escolherem é esse. Vou botar de novo aqui. Menino, esse negócio não funciona não. Aqui. O gênero de todos vai ser dissertativo argumentativo, tá bem? Não se preocupem que o tema vai ser sempre esse. Sempre assim. Se tiver alguma mudança, vocês não se preocupem, porque é claro que eu vou dizer para vocês. Pessoal, agora eu vou querer outro gênero. Agora a gente vai fazer soneto, a gente vai fazer poesia. Como a gente está se preparando, né? Bem os assuntos. Então, nada mais justo do que a gente fazer algo relacionado a isso, certo? A gente sobre alguma coisa que se relacione com o coronavírus, certo? É por isso que a gente vai fazer sobre o segundo tema o seguinte. Cadê vocês? Peraí. 7º ano aqui. A minha imagem tá ruim? Tá travando? Peraí. Para todo mundo? 1 minuto. Travando ainda? Melhorou? Melhor, né? Esse Meet, eu vou dizer, cheio de coisa. Bom, o segundo tema vai ser o seguinte: os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia. Vocês já ouviram falar de outras pandemias no Brasil? Ou então em outras pandemias no mundo? Vai estar tudo no Classroom, tá certo? Não, nunca ouviram falar de outras pandemias? Eu imagino que não. Essa daqui vai ser uma que vai precisar de mais pesquisa de vocês. Por exemplo, houve um pequeno isolamento social
com a gripe suína, né? A gripe A, gripe H1N1. Para quem não ouviu falar, é essa daqui, H1N1. Se você pesquisar, vai aparecer um montão de coisa sobre essa gripe aqui. Nesse caso, para quem não sabe, morreu apenas uma pessoa no Brasil durante a pandemia da gripe suína. Morreu apenas um, certo? Olha só o poder do coronavírus, né? Já passamos dos 50 mil mortos, né? A gente já está chegando em quase 60. Um número absurdo. Claro, posso sim. E... Prontinho. A exemplo disso, pessoal, estamos passando por uma pandemia, né? Algo que aconteceu da última vez há mais de 100 anos. Uma de grandes proporções, né? Que foi a gripe espanhola. Ela acometeu a primeira pessoa, ou seja, a primeira pessoa infectada de gripe espanhola foi em 14 de março de 1918, né? E por isso a epidemia e por isso a epidemia do coronavírus, pela qual a gente está passando, deve ser bastante estudada, pesquisada com atenção, certo? A efeito de curiosidade, eu diria, a cada 100 anos o mundo passa por uma pandemia. Eu não sei se vocês repararam, se alguém falou isso para vocês. A cada 100 anos o planeta inteiro passa por uma pandemia. Bom, sobre o terceiro tema. O terceiro tema, ele é menos complicadinho, tá certo? Opa, peraí. Mosquito da dengue, entendo todo mundo falando. Não, a indústria de relação ao número de mortes. Pois é. E ainda tem gente dizendo que é só uma gripezinha, né? Só uma chuva. Sobre a gripe espanhola, de 100 anos atrás, atenção nisso aqui, ó. Atenção nisso aqui. A gripe espanhola matou mais ou menos 50 milhões de pessoas, certo? A gripe espanhola matou 50 milhões por conta do fato de não ter havido um isolamento social como deveria. O não isolamento social, eu repito, o não isolamento social na Espanha, né, e região, matou 50 milhões. Aí você já vê, por exemplo, a resposta para uma possível pergunta do tema 2, né? Os desafios do necessário isolamento no Brasil em casos de pandemia. Aí você se pergunta, é necessário? É mesmo necessário isolamento social? Não, a gente precisa salvar a economia. Salva a economia e mate toda a população. Você não vai ter nenhum nem outro, né? Pois é, realmente quem poderia respeitar a quarentena não respeita, e eu entendo quem sai de casa porque precisa trabalhar. Porque tem gente que se não sair, já era, né? Morre realmente de fome. Bom, é o seguinte, o terceiro tema vai ser um pouquinho mais suave em relação aos temas passados, certo? Só um pouquinho. Mas ainda assim está dentro da nossa realidade bem atual, tá certo? Está até um pouquinho dentro do que a gente viu na aula passada sobre o internetês,
e bem dentro da realidade de vocês aqui. Mas vamos lá. O terceiro tema, aliás. O terceiro tema é esse daqui. Antes de vocês falarem alguma coisa no chat sobre esse tema, prestem atenção aqui no tio. O impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. O que é que vocês teriam para falar sobre isso, né? Vamos pegar só uma rede social. Só o Instagram, vamos lá. Só o Instagram. Não, o TikTok não. Pelo amor de Deus, Mariana. Não, 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 não. Uma rede social de vergonha. Vamos pegar o Instagram. Presta atenção no seguinte. O que é que a gente tem lá no Instagram? A gente tem vidas maravilhosas, né? A gente tem pessoas muito bonitas, né? Aquela fotografia repleta de filtros, tudo manipulado por Photoshop. Todo mundo leva uma vida boa, todo mundo tem telefones ótimos, todo mundo tem casas maravilhosas, todo mundo é bonito, todo mundo é forte, todo mundo é inteligente, todo mundo faz viagens, todo mundo tira selfie na praia. No Instagram é um paraíso. O Instagram é um paraíso. Nada lá é ruim, nada lá é triste. Todo mundo posta a sua vida feliz lá. E todo mundo lá tem uma vida feliz. Prestem atenção, pessoal. Deixem o chat aqui de lado. Deixem o chat aqui de lado. Isso tem algum impacto, né? Porque o tema da redação fala, né? O impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. O que esses influenciadores que levam uma vida perfeita de Hollywood, né? O que eles fazem e o que eles falam tem impacto na nossa formação? Tem impacto até como que eu posso dizer? Tem impacto até no nosso psicológico. Porque você olha para essa vida perfeita e você vê a sua vida que não é daquele jeito, e você pensa, meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida, Jesus? Você, a princípio, você pode até entrar numa depressão. E você passa o dia se bombardeando daquele monte de maravilhas que às vezes nem são reais, né? Às vezes tudo aquilo é coisa manipulada. Você fica se bombardeando daquilo e pensa, nossa, por que é que eu não levo essa vida também? Tem impacto? Bastante. Principalmente do ponto de vista psicológico. Você tem, olha, tanta coisa para falar disso, porque você vive isso. Eu tenho certeza que todos vocês seguem pelo menos um influenciador digital, pelo menos tem a preferência de um. Seja um ou uma, blogueiro ou blogueira, seja um artista, seja um youtuber, né? Seja um instagrammer, ou até mesmo um tiktoker, que eu acho que deve ser esse termo, né? Já que o ER no inglês faz com que seja um adjetivo, uma palavra que antes era um substantivo. Assim como play é jogar e player é jogador. Bom, vamos sair do inglês. Então, vocês têm muito para falar desses três temas, demais. Quem é Boots FG? Pois é, eu não aguento. Tá bem. Primeiro tema, olha só. Obrigado, Igor, por ter juntado aqui já no chat. Perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Muito pertinente. Vocês têm muito para falar. E lembrando, não, vou lembrar no final isso aqui. Outro temos desafios do necessário isolamento social no Brasil, nos casos de pandemia. Nisso aqui, ó, sobre o primeiro tema eu não preciso nem falar muita coisa não, mas sobre o segundo, você vai falar sobre a estrutura, né, dos órgãos de saúde pública do Brasil, certo? É muito importante, do acesso à saúde pública, principalmente por parte da população mais carente, certo? São coisas assim que você vive, que você vê todo dia. Tu vai só colocar isso no texto. É só isso. É só isso. Se tiver dúvidas, chama o tio Carlos, que o tio Carlos responde.
Terceiro tema, o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Nossa, é só o que vocês veem, não é? Então, tem alguma coisa aqui muito complicado para fazer? Pode fazer mais de um texto? Pode sim. Eu quero um, tá bom? Se você quiser fazer dois, se você quiser fazer, tudo bem, eu não vou reclamar, pelo contrário, eu vou gostar bastante, né? Vai ser até mais trabalho para eu corrigir. Mas se você quiser fazer só um, é só isso que eu quero, tá bom? Necessariamente é só isso que eu quero. Não precisa não, o Diego. Eu vou colocar um documento, eu vou colocar até contextos motivadores, tá bem? Não precisa não. Deixa que eu coloco um documento sensacional lá no Google Sala de Aula. E os documentos do tio Carlos são todos sensacionais, né? Agora sim, lembrando, 5 competências de redação, certo? 5 competências. Primeiro, demonstre domínio da escrita em língua portuguesa. Demonstrar, a primeira competência é clara, demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Pessoal, por favor, prestem atenção, prestem atenção. Antes de mandar a redação, façam umas 2 revisões, no mínimo. Veja se você colocou todos os acentos de maneira correta. Por exemplo, saúde pública. Não pode esquecer do acento de U em saúde, né? E do acento agudo em U, pública, certo? Isso faz com que esses pequenos deslizes façam com que sua nota vá abaixando, certo? Sua nota vai diminuindo. E você, entre um deslize e outro, né? Teve gente que tirou um 8 só por conta da acentuação, mas eu não poderia deixar de tirar essa pontuação. Porque como é que eu vou dar um 10 para uma pessoa que não acentuou bem? Sendo que uma competência pede isso, né? 2 pontos são dedicados exatamente a isso. Precisa de que livro? Como assim, Paulo? É produção textual, filho. O livro já acabou, a gente está mantendo aquele ritmo de produção textual, certo? Quero todo mundo escrevendo redações aqui, daqui a uns anos, tirando nota 1000 no Enem. E desejem muito, tá certo? Desejem alto, porque se vocês não conseguirem, se vocês, talvez, né? Pode acontecer, não chegarem a uma nota 1000, vocês vão chegar bem próximo, né? Talvez um 900. Ou seja, o seu fracasso vai ser melhor e maior do que o sucesso dos outros que sonharam pequenos. Então, pense grande, sonhe alto. Vamos lá. Segunda competência. Prestem atenção na segunda competência. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver um texto dentro dos limites estruturais de texto dissertativo argumentativo. Ou seja, olha para esse tema aqui, a acentuação são muito importantes para a primeira competência. Podem garantir 2 pontos assim, ó, certo, ô Igor? Olhe para esses 3 temas aqui e identifique. É um problema social, cultural, científico, político? Você compreendeu o tema, certo? E traga as coisas que você sabe para desenvolver o texto em parágrafos, certo? Texto dissertativo, argumentativo em prosa é texto em parágrafos. Isso a gente já sabe, tá bem? Terceira competência, selecionar, relacionar, organizar, interpretar opiniões, fatos, informações e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, traz teu conhecimento fora dos textos motivadores, certo? Traz os teus conhecimentos fora dos textos motivadores e coloca na redação. Desse jeitinho. Pode falar, Igor. Quarta competência. A quarta competência é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, certo? Posso fazer os 3 temas com você? Pode sim. Eu só quero de um, tá bom? Só quero de um. A quarta competência eu resumiria do seguinte modo: não seja redundante, não seja redundante. Não fique falando a todo instante. Deixa eu ver.
o nome do influenciador digital, por exemplo, use pronomes possessivos, como ele, né? Ou então como nós, só que no caso não mantendo pessoalidade, tá certo? Use pronomes possessivos sem pessoalidade. E, por fim, a proposta de intervenção, né? Proposta de intervenção. Como eu falei para vocês, faça proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Mas você começa a proposta de intervenção lá de baixo, certo? Não seja muito drástico. Não queira solucionar o problema de uma vez por todas. E, claro, respeite os direitos humanos. Necessariamente é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida sobre o que tem que fazer? Cada uma dessas 5 competências, olha, tem 2 pontos, tá bem? Fazendo assim 10 pontos. Ou seja, eu não corrijo uma prova pelo nome do aluno, assim, eu não vou com a cara desse aluno aqui. Não, não é assim. Eu tenho necessariamente uma tabela, basicamente é isso, uma tabela que me diz como é que vai ser a sua nota. É desse jeito que eu corrijo prova, tá bom? Só quero dar uma melhorada, só quero dar uma melhorada em texto para não passar dificuldade na prova. Pois é o seguinte, matemática você treina resolvendo mais problemas de matemática, né? Quanto mais atividade você faz, melhor é o seu conhecimento sobre aquela fórmula, né? Sobre aquele problema, sobre como fazer aquela operação matemática. É assim que você treina suas habilidades em matemática, né? Ou seja, aliás, em redação funciona da mesma maneira. Quanto mais redação você faz, melhor é a sua escrita, tá bom? Desse jeitinho. Alguma outra dúvida? Sem dúvidas? Não, ô Riquelme, rede social de vergonha é o Instagram. Bom, pessoal, sem mais dúvidas. Então, eu vou já sair, então, pessoal. A gente se vê próxima segunda-feira, né? A gente se vê segunda-feira. Essa atividade fica para... Eu vou deixar quinta-feira, mas assim que vocês forem mandando, eu já vou corrigindo, tá bem? Bom, pessoal, então é isso. Nossa aula de hoje. Um bom final de semana para todo mundo, tá certo? Fique com Deus. Um abraço. Até segunda-feira, tá bom? Vou colocar no Google Sala de Aula sim, tá bem? Hoje vai estar lá. Até mais, meus queridos. Um abraço.